Agora vamos falar de join com mais de uma tabela. Então nesse caso aqui nós temos uma representação de um join de 3 tabelas. Podemos considerar a tabela 1 aqui o país, o country, tabela 2 city e tabela 3 country language. O que une ambas é o code do country. Se você olhar aqui, o code ele une tanto com a tabela de linguagem quanto com a tabela de cidades. É um campo em comum com as três. Então a gente vai ver aqui como que fica esse select. Eu vou colocar a tela inteira aqui, voltar para o nosso script. Então temos aqui select tabela country, inner join. Aqui tanto faz a ordem, tá? Podia ser city ou country language. A única coisa é que na ordem que vai vir as tabelas vai ser essa daqui. Então vai vir primeiro country, depois country language, depois city. Então vamos lá. Aqui continua, né? Inner join country language on code da tabela country, unindo com o country code da tabela de linguagem. Aí a gente coloca de novo um inner join tabela city, que vai unir com o campo code da tabela country, tá vendo aqui o C, e unindo com o campo country code tabela city. Então se a gente fizer um select aqui, a gente tem todos os dados relacionados. Uma coisa interessante que conseguimos fazer aqui, independente da quantidade de tabelas que está no inner join, é, ao invés de ter todos esses campos aqui, você normalmente não precisa de todos os campos da tabela. Então a gente vem aqui selecionar alguns campos só. Então vamos imaginar o seguinte, que eu quero saber uma cidade, em que país ela fica e qual idioma é falado naquela cidade. Então vamos fazer esse select. Primeiro eu quero colocar o nome das cidades. Então eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui, ó, na tabela cidade, vou pôr só o alias, si ponto, é para ele me listar aqui os campos da tabela de cidade. Então eu vou colocar o nome da cidade, vírgula. Eu posso colocar até um alias aqui para facilitar para a gente. Então vai ser nome cidade, vírgula. O nome do país, então c.name. O C está relacionado a country, vírgula. E agora a linguagem falada, cl.language. Então aqui eu vou colocar os alias, nome país e língua falada. A gente pode até organizar de uma forma mais fácil de entender o nosso select. Normalmente quando o select vai ficando muito grande, a gente começa a colocar cada campo em uma linha. Então vamos fazer esse select aqui. Veja que legal, a gente tem agora qual é a cidade, o país e a língua falada. Por exemplo, em Cabul, no Afeganistão, eles falam 5 línguas, certo? Então a gente vai pegando por região cada cidade e quais são as línguas faladas em cada cidade. O que permitiu isso foi essa união entre país, língua falada e cidade. A mesma coisa a gente consegue fazer quando tem, por exemplo, 2 tabelas só. No caso aqui, país e língua falada, a gente consegue listar o país e qual é a língua falada, por exemplo. Vamos fazer esse exemplo aqui também. c.name, que é o nome do país, vírgula, cl.língua. Então, língua falada. Vamos dar um select. Então temos aqui o país. Você vê que para cada língua ele repete o nome do país, mas é assim que funciona o join. Então, para Aruba, eles falam 4 línguas e assim por diante.